Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. É um prazer recebê-los novamente aqui no nosso programa. E vocês sabem, né? Aqui nós mergulhamos em temas educacionais que são fascinantes. E, gente, o programa de hoje especificamente é um presente, porque a pessoa que vai falar com vocês, ela me procurou, falando assim, olha, eu tenho um trabalho aqui que eu quero dividir com outros educadores. E quando eu fui olhar o trabalho, gente, eu fiquei impressionada e emocionada, assim, como esse trabalho é bonito, né? Como esse trabalho é incrível. Eu estou aqui com o professor Fábio Aparecido da Silva. A gente vai falar um pouquinho sobre essa relação aí de jogos e matemática. Que, gente, vou falar, vocês vão ver aqui que o professor Fábio, ele domina com maestria esse tema. E, professor, a gente já começa aqui mandando a primeira pergunta, né? Dá para perceber aí na sua prática que você reforça essa ideia de que a matemática ela faça sentido para os alunos e faça sentido também de forma prática. Eu gostaria de saber como que os jogos podem ajudar nesse processo e tornar o aprendizado da matemática mais envolvente e significativo. Professor Fábio, bem-vindo ao Conversa de Classe. Bom, primeiramente agradecer, né, por essa participação com você, Maíra, é um prazer em conhecê-la, assim, pelo menos online, né? Quem sabe futuramente aí ao vivo, né? E antes de eu responder essa pergunta, Maíra, eu vou contar um pouquinho da minha história, bem breve, né? O que acontece? Quando eu fui aluno lá no ensino fundamental, na década de 70, eu comecei a primeira, antigamente era a série, né, que a gente falava, primeira série, em 1979. Eu tinha muita dificuldade em matemática. Para você ter uma ideia, eu fiquei em recuperação em matemática na primeira série, segunda série, terceira, quarta, quinta, até a oitava série, todos os anos eu fiquei em recuperação. No primeiro, segundo e terceiros anos, séries, né? O que aconteceu? Minha mãe não tinha condições de contratar um professor particular na época, né? Devido ao recurso financeiro. E aí, o que ela fez? Ela conversou com uma professora do antigo Mobral. E aí, alguns dias da semana, eu frequentava, junto com a turma do Mobral à noite. Imagina, na época, numa criança de 7 anos, já tinha dificuldade em matemática, ainda ia à noite junto com a turma do Mobral para tentar aprender alguma coisa. E na sala de aula, quem sempre me ajudou foram os próprios colegas de sala. Essa integração me ajudou muito. Eu só fui gostar de matemática, Maíra, a partir do ensino médio, graças a uma professora, a metodologia de uma professora, que ela trabalhava a linguagem de programação junto com a matemática. Foi aí que despertou esse interesse. E voltando na questão dos jogos, né? A partir daí, eu fiz a faculdade, né, tudo, e comecei a perceber que, na minha visão, matemática ela tem que ter sentido, ela tem que ser algo prazeroso. E como que a gente pode resgatar isso daí, né? Começou há uns 20 anos atrás, através do cubo mágico, dentro das aulas de matemática, através de uma aluna. Essa ideia não foi assim repentina, né? Essa aluna ela fez uma proposta na época, falando assim, professor, eu gostaria de melhorar a minha nota. E se eu montar um cubo mágico aqui na frente da sala, o senhor melhora a minha nota, né? E olha que eu tinha buscado várias e várias alternativas, né, para esse resgate dos alunos. Aí na hora que ela lançou esse questionamento, essa pergunta, aí sabe quando você fica parado no tempo assim, falando, nossa, será que é essa a ideia, né? Beleza, ela marcou o dia, tudo direitinho. Ela fez a apresentação para a sala da montagem do cubo. Os alunos, eu percebi assim que eles ficaram assim entusiasmados. E no final da aula, melhor, no final dessa apresentação, o que aconteceu? Os alunos perguntaram, professor, se a gente montar o cubo, o senhor melhora a nossa nota? Aí
começou as atividades relacionadas a jogos, começando pelo cubo mágico. Quando a gente fala em cubo mágico, a gente só vê o processo da montagem, acha que é somente pessoas que têm altas habilidades, né, que podem concluir essa montagem, mas na verdade existem várias etapas, algoritmos, que no caso, é a matemática aplicada, e nisso eu acabei desenvolvendo o quê? Vários jogos de tabuleiro relacionados ao cubo e com aplicações de matemática. Não só a questão do cubo, mas também o Sudoku, Kakuro, que são jogos que trabalham números de 1 até 9, onde eu acabei criando jogos de tabuleiros voltados nessa questão. Por quê? Se nós analisarmos ao longo dos tempos, nos últimos 20, 30, 40, 50 anos, a matemática sempre existiu entre os alunos e a matemática uma barreira. E qual foi a minha forma de querer quebrar essa barreira entre os alunos e a matemática? Foi através dos jogos. Porque, primeiro, que eles brincam, 2, tem a aplicação da matemática prática, né? E quando eles percebem, eles estão envolvidos com a disciplina e com a matéria. E isso daí ele acaba se envolvendo, sem querer, ele acaba percebendo que ele está dentro do mundo da matemática, né? Sem imposição, é lógico, né? Professor Fábio, que história incrível, né? Que linda, gente. Eu não sabia dessa história e estou aqui, ó, com o coração aquecido de te ouvir. Eu sempre comento, né? A nossa audiência aqui no Conversa de Classe, ou são professores já formados que estão atuando aí na prática docente, ou ainda, professor, são estudantes que não sabem ainda se vão lá para a sala de aula, né? Mas o nosso objetivo aqui é mostrar os professores que realmente influenciam a vida e o dia a dia dos alunos, né? Os reais influenciadores aí que fazem diferença, como a sua história, né? E, na verdade, você já compartilhou suas atividades, as suas metodologias em diversos veículos de mídia, incluindo o Ministério da Educação e a TV Cultura. Eu queria saber como que você vê o papel dos jogos no contexto de aprendizagem remota, né? E também pode ser não remota, mas se teve, especialmente durante a pandemia, algo que você queira destacar aí dos jogos nesse contexto online? Você tocou num assunto muito importante que foi a pandemia, que foi um divisor de águas, né? Se nós analisarmos a educação, até pouco antes da pandemia, era uma situação. Tivemos o período da pandemia que realmente não houve um aprendizado significativo, é uma questão de rever também muitos conceitos, né? Principalmente na questão da educação à distância, nível fundamental e nível médio. E como você tocou no assunto da pandemia, os projetos que eu estava executando até 2019, a pandemia entrou em 2020, né? O que aconteceu? Estavam expandindo, estavam envolvendo os alunos. Para você ter uma ideia, em 2016 ou 2017, nós tivemos eu trabalho numa escola pública, né, na cidade de Jacareí. Em 2016 ou 2017, eu não me recordo no momento, tivemos 3 alunas que foram participar de uma Olimpíada de Matemática na Índia, para você ver o envolvimento da questão da matemática, né? E detalhe, viu, gente? Nenhuma delas seguiu a área de exatas, tá? Uma foi fazer direito, outra medicina, e a outra eu não me recordo no momento o que era. Mas numa das entrevistas que elas participaram, foi assim, uma coisa que me acendeu um alerta, né? Porque as atividades, os jogos, na vida delas fez um sentido em quebrar a questão da matemática, né? E outra, cada um delas percebeu que houve a mudança do raciocínio, né? Quando a gente fala em matemática, matemática não é somente fórmulas, equações assim complexas. E sim, a matemática ela tem uma importância no quê? Trabalhar 4 habilidades: leitura, interpretação, concentração e o raciocínio lógico. Chegamos na pandemia, então todos os projetos tiveram que encerrar, porque todos esses projetos têm que ser ao vivo, assim, na aula presencial. Por quê? Por causa da integração dos alunos. O mais importante da escola e nas aulas, o que é? É a participação, integração e o protagonismo dos alunos.
somando todos esses fatores, você tem o quê? O aprendizado. E chegamos na pandemia, infelizmente todos os projetos tiveram que encerrar, projetos do Cubo, tabuleiros e outros, né? E o que aconteceu? Dentro das aulas de matemática à distância, no remoto, melhor, né? Eu fiquei muito preocupado, porque o rendimento geral caiu. Nossa, foi, assim, perceptível, assim, a disposição dos alunos, o interesse dos alunos caiu, assim, caiu muito, muito, muito. E nisso daí, o que acontece? A cabeça do professor começa a trabalhar. E eu, vários dias trabalhando, meu Deus, o que eu faço? O que eu posso fazer para criar alguma coisa? Ou, não sei. E nessa questão de ficar pensando, eu lembrei de um jogo que eu tinha desenvolvido, que ele surgiu a partir do Sudoku, né? O Sudoku, para quem não conhece, são jogos que você trabalha os números de 1 até 9, sem repetir e completando os números que faltam. Isso há 10 ou 15 anos atrás, antes da pandemia. Tá? E eu tinha criado na época um jogo que trabalhava os mesmos números de 1 até 9, mas através de desafios, que seriam somas de linhas e colunas. E só que aí eu acabei engavetando esse jogo, né? Porque tinha muitas atividades relacionadas ao cubo. Para você ter uma ideia, os próprios alunos da escola organizaram um campeonato de cubo mágico oficial e que aconteceu em 5 países ao mesmo tempo. E no Brasil, o maior campeonato até hoje é o que aconteceu na nossa escola, na cidade de Jacareí. E detalhe, tudo organizado pelos próprios alunos. Só que, infelizmente, zerou tudo. Pandemia acabou. E nisso eu lembrei desse jogo de tabuleiro. Melhor, tabuleiro não era tabuleiro na época. Era um jogo que você preenchia igual o Sudoku de livrinho, de livreto, né? E aí, falei, meu Deus, o que eu faço agora? Aí, tentando achar esse jogo, aí eu achei ele guardado e comecei a testar com os alunos, aí eu percebi que eles estavam começando a voltar na ativa. Passou o tempo da pandemia, voltamos às aulas presenciais. Aí veio a ideia desse jogo no formato de tabuleiro. E esse jogo, Maíra, para você ter uma ideia, está em mais de 300 escolas no país, entre escolas públicas e particulares, foi para Portugal, está em Angola. E é um jogo muito bacana porque ele, além de ser um tabuleiro, trabalhar os números de 1 até 9, ele trabalha também as tampinhas que são numeradas de 1 até 9, na questão da reciclagem, na reciclagem das tampinhas plásticas. Ou seja, é a ODS, né? Nós estamos falando muito nas escolas na questão da ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. No caso desse jogo, Maíra, ele atinge a ODS 4, que é a educação de qualidade, né? E aí, o ODS 12 na questão da reciclagem das tampinhas plásticas. Sensacional, professor. Olha que inspirador, né? E que bom saber, né, que o seu trabalho aí feito, claro, com seu apoio, mas com o grande protagonismo do aluno, está chegando aí também em outras escolas. E é interessante que você foi mencionando aí na sua fala as habilidades matemáticas, né, que a gente vai desenvolvendo através dos jogos. E você também falou um pouquinho de outros benefícios, né, que os jogos podem proporcionar, como a melhoria da concentração, raciocínio lógico e a autoestima. Professor, será que você poderia contar um pouquinho, né, aqui para a gente, como que esses benefícios aparecem aí na hora de jogar e como que você vê aí os jogos proporcionando esses benefícios para os alunos? Começando pelo que você acabou de citar, o jogo de tabuleiro, ou os jogos que eu trabalho, os jogos em geral, ele trabalha 4 habilidades: leitura, interpretação, concentração e o raciocínio lógico. No momento que o aluno ele começa a trabalhar essas 4 habilidades, independente da disciplina, ele fica mais ágil na hora de pensar, mais ágil na hora de aprender. Isso ajuda ele não só na disciplina de matemática, né, mas também nas outras matérias.
Vamos pegar o caso do cubo mágico, um exemplo, né? Quando a pessoa vai montar o cubo mágico, primeiro acontece o quê? O embaralhamento. Nesse embaralhamento, ele faz uma leitura ali espacial, ele tem que interpretar e o quê? Atingir o raciocínio. E nesse processo ele tem que ficar o quê? Concentrando. Onde que uma pessoa que monta o cubo, pelo menos que eu percebo na escola, você pode estar conversando com ele, que ele está executando a montagem e conversando com você ao mesmo tempo. Olha só que bacana, né? E na questão dos jogos em geral, jogos de tabuleiro, além dessas habilidades que eu mencionei, leitura, interpretação, concentração e raciocínio, o bacana é a integração entre eles. Eu percebo que no momento que você tem integração entre eles, que os jogos acontecem geralmente em duplas, trios, né, em grupos, um ajuda o outro. Aquele aluno que tem dificuldade, ele tem várias opções de colegas para ajudá-lo. E naquele momento do jogo, um acaba ajudando o outro, acontece a integração entre eles, que é muito importante, e valoriza também muito a questão da autoestima. Percebo que alunos tímidos, que têm facilidade de aprender, ele começa a se soltar. No primeiro ano é muito nítido, Maíra. Quando eu recebo os alunos da escola que eu trabalho é de ensino médio, e os alunos no primeiro bimestre, eles são muito tímidos, porque eles vieram com a experiência das escolas anteriores, que infelizmente não acontece isso, ou não acontecia isso. E aí, no segundo bimestre, eles começam a se soltar. E essa integração é muito assim visível, a questão dos alunos, principalmente aqueles que são tímidos, né, de fazer esse resgate deles. E eles começam o quê? A se enturmar. E isso ocorre, qual é a consequência disso? A valorização da autoestima. E nisso daí, nesse universo, um ajuda o outro, e acontece o quê? O aprendizado significativo. E é muito importante, é muito bacana essa questão dos jogos, né? Lógico, bem elaborados, né? Toda razão, né? E é bonito ver que quando você narra, né, você fala da intencionalidade pedagógica que você tem por trás. E, professor, isso acho que é muito importante também para a nossa audiência, né? Entender que a gente está falando aqui de um jogo, a gente está falando de uma área de conhecimento que é a matemática, mas olha quantos conceitos você traz aí transversalizados, né, dentro dessa prática, e que com certeza vai mudar a vida de um aluno, né? Dá para perceber, professor Fábio, que você tem uma experiência gigante, né? Eu queria até te perguntar o seguinte: qual que é a sua visão sobre o futuro dos jogos no ensino de matemática, né? E se você acredita que essa abordagem ela vai continuar a crescer e se desenvolver nos próximos anos? Vivemos um período, é o que eu digo, antes a pandemia foi um divisor de águas, né? Então muitas metodologias do passado tiveram que serem deixadas de lado, apesar de percebo que muitos ainda tentam continuar. Os jogos, principalmente os jogos físicos, no dia a dia, principalmente aí com o avanço das tecnologias, que nós temos a questão aí também do avanço das tecnologias, muitas reclamações de pais e mães ou responsáveis na questão de celular o dia inteiro. Então, falando em jogos físicos, palpáveis, né? Ele tem que ter uma aplicação assim diária, pelo menos uma vez por semana nas aulas. Primeiro, para resgatar os alunos, porque os alunos perderam com a pandemia a noção de estudo, a noção de fazer tarefa, a noção, às vezes, a valorização da autoestima dele caiu muito. Tem que fazer esse resgate, né? E o jogo físico, independente da matéria, independente da disciplina, ele tem que ser aplicado pelo menos uma vez por semana. Pelo menos nas escolas, elas deveriam adotar essa estratégia. Por quê? Primeiro, a questão do resgate dos alunos. Resgate dos alunos em relação ao aprendizado, que perdeu muito. 2, nós falamos muito na questão das novas tecnologias, mas se você analisar, são muitas coisas prontas, onde a pessoa, ou melhor, o aluno, o nosso aluno, ele não pensa, ele não raciocina. E no momento que não tem o raciocínio,
não tem a leitura também. Então, olha só as grandes desvantagens, né? Tecnologia é importante, é muito importante, só que tem que ser repensada, principalmente na área de educação. Você tem que ter coisas palpáveis, coisas concretas para o aluno enxergar a situação, e não muitas vezes que eu percebo coisas prontas. E o jogo no seu dia a dia, e conforme nós mencionamos, as habilidades que ele trabalha, isso daí é muito importante, vai resgatar a questão dos alunos, a integração entre eles, que perdeu muito, e são só benefícios. Professor Fábio, muito obrigada. Quantos insights valiosos aí. E, de novo, né, gratidão pela sua generosidade em compartilhar aqui com a nossa audiência o seu conhecimento aí tão grande. Gente, sigam o professor Fábio nas redes, né? Professor, você tem uma comunidade no Facebook, quer deixar o nome aí para o pessoal dessa comunidade, para o pessoal também seguir, para se inspirar? Aqueles que tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, ou até mesmo orientação, eu vou deixar o meu Instagram, que é o prof.fabioaparecido, prof.fabioaparecido, ou tem uma página de professores de matemática, que é o Projetos de Matemática no Facebook, onde os professores eu procuro incentivar o compartilhamento de atividades que envolvam os alunos, né? Temos aí uma imensidão no nosso Brasil de professores aí, cada um com a sua ideia, cada um com a sua disposição de compartilhar. Então fica aí aberto, eu abro esse convite, e aqueles que quiserem entrar em contato, só mandar sua pergunta. Perfeito. E pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Tchau, tchau.